Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, aqui em Coríntios. Na leitura onde foi feita, quero ler somente o versículo 13. Glória a Deus. Diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Irmãos, eu quero falar hoje sobre fé e quero colocar como tema vencendo os obstáculos com a fé, ou por meio da fé. Vencendo os obstáculos ou as dificuldades ou os problemas ou as adversidades por meio da fé. Então esse é o tema. E todos nós sabemos, irmãos, que a fé é uma das ferramentas necessárias e indispensável na vida dos servos de Deus. Conforme o apóstolo Paulo, em Coríntios, 13:13, a primeira carta de Paulo a Coríntios, 13:13, ele diz que permanece o quê? Permanecem a fé, a esperança e o amor. Claro que dentre os três, o amor ele é o mais importante, claro. Mas eu não quero falar aqui sobre o amor, mas sobre fé. Fé. Então, fé. Fé é necessário na vida dos servos, na vida dos crentes, na vida daqueles que servem a Deus. A fé é necessária, porque perceba que entre as coisas mais importantes, se você ler em 1 Coríntios, você vai ver que ele faz questão de falar sobre o amor. Eu chamo esse capítulo do amor, porque Paulo ele fala muito sobre o amor. Mas se vocês observarem, ele fala também dos dons, Ele fala também dos dons, que os dons cessarão, os dons deixarão de existir, mas o amor ele permanece, e ele termina esse capítulo exatamente destacando três coisas que permanece, que deve permanecer: a fé, a esperança e o amor. Então, perceba, irmãos, que a fé ela é, na verdade, é uma das principais bases para um crente permanecer firmes em Deus, para que os filhos de Deus permaneçam fiéis a Ele. Não tem como eu ou você permanecer fiel a alguém sem acreditar nele. Fé significa crer sem ver. Fé como fruto fala de obediência, fala de fidelidade. Veja que fé nos leva a ser fiel a Deus, independente de quaisquer circunstâncias ou independente de como a nossa vida está. Em que situação nós estamos vivendo? A nossa fé em Deus, a nossa fidelidade a Deus, a nossa esperança em Deus permanece. Assim como Jó, ele mesmo disse: ainda que Deus viesse me matar, nele ia fazer o quê? Continuaria esperando nele. Perceba que a fé é necessária porque não é, como o apóstolo Paulo mesmo disse, não é a fome, não é a nudez, não é a peste, não é a doença, não é a perseguição, nada vai nos separar do amor de quem? De Deus. Mas para que isso aconteça é necessário ter fé. Fé naquele que nos chamou, fé naquele que nos resgatou do mundo, fé naquele que
nos fez uma nova criatura. Fé em Deus. Muitas vezes, irmãos, não sabemos como lidar, em determinada situação da vida. Tem gente que pensa que só deve rir quando tudo está bom, quando tudo está correndo a mil maravilhas, quando tudo está florindo, quando tudo está em paz, quando tudo está mil maravilhas, não é assim? Tem gente que imagina que é necessário rir, sorrir, se alegrar quando tudo estiver sob controle. E nós sabemos que a nossa vida, ou vida de ser humano nenhuma, irmãos, tudo vai estar sob controle em nossas vidas. Existem situações e situações, porque enquanto nós vivermos neste mundo, nós teremos aflições. E Jesus mesmo disse: no mundo tereis somente bênção, regozijo, sorriso, alegria, paz. Foi assim? No mundo tereis aflições, mas tem o quê? Bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo. Olha, ânimo. Então, a fé, irmãos, em Deus, ela deve permanecer. Ela precisa permanecer. Nós precisamos, viver, caminhar, acreditando em Deus. Porque nós precisamos nos alegrar. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas temos que ter o quê? Bom ânimo. Ânimo. E o que é ânimo? É alegria, é sorrir. Você sabia que a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares, sabe? A gente, para ter uma mente organizada, é necessário a gente colocar tudo no seu devido lugar. Se a gente misturar tudo, igual a gente faz com uma sopa, mistura tudo, mistura tomate, cebola, as verduras assim, mistura macarrão, bota arroz, aí bota carne, a gente mistura tudo. Se a gente, irmãos, não souber, controlar e colocar tudo, controlar tudo no seu devido lugar, em nossa mente, irmãos, então a nossa mente vai virar uma bagunça. A gente vai misturar a paz com a tristeza. Você sabia disso? Paz e tristeza. Você já percebeu que paz e tristeza, ou alegria e tristeza, elas não se unem? Não tem como você ter alegria e ao mesmo tempo ter tristeza. Ou você tem alegria, ou você tem o quê? Tristeza. Ou você é alegre, ou você é triste. Não estou dizendo que nós, jamais a gente deve se preocupar com... Não é sobre isso. Mas a gente precisa, saber dividir as coisas para a gente aproveitar o tempo que Deus nos dá. Porque se a gente não souber aproveitar o tempo que Deus nos dá, a gente vai só acarretar problema na nossa mente. Problema, eu tomo café, problema, é café, problema, é almoço, problema, é janta, problema, é lanche, problema, é conversa, problema, é diálogo, problema. Você vai viver, vai dormir, problema, vai sonhar com problema, você vai respirar, problema e problema. Então, a sua vida ou a nossa vida vai resumir simplesmente em quê? Em problema. Agora, me diga uma coisa: se nós confiamos em Deus, se nós temos fé em Deus, a gente precisa continuar acreditando nele. Porque sabe o que é, irmãos? Porque Deus, Ele não quer isso para nós. Sabia disso? O que Deus Ele quer de nós é que nós desfrutemos da vida. Deus quer que nós desfrutemos da vida. E é claro, irmãos, o máximo que nós pudermos. A gente precisa desfrutar da vida, daquilo que Deus nos dá. Sabe o que é? Se a gente está vivendo, se a gente está em um ambiente
como familiar, ou se a gente está em um ambiente ou com alguém, a gente sabe que todo mundo tem problema, e às vezes um problema de um irmão é maior do que o problema do outro irmão ou da outra irmã. A gente sabe muito bem disso, mas todos nós passamos problema. O meu problema não é o seu problema, o seu problema não é o problema de Ciclano, de Beltrano, do irmão ou da irmã que está ao seu lado. É bem verdade, mas o problema é seu, o problema é meu, o problema é de cada um de nós, e a gente precisa saber lidar com esse problema. Olha, como é que uma mulher organiza a sua casa? Como é que uma mulher, ela cuida da sua casa? Além dela varrer, além de ela passar o pano, ela tem ali móveis. Para que servem os móveis? Servem para organizar tudo no seu devido lugar. A cozinha, aí tem um armário, aí tem a geladeira. Preste bem atenção que as mulheres, as donas de casa, coloca tudo no seu devido lugar. Na despensa coloca ali as alimentações. Na geladeira coloca aquilo que não pode estar fora, para que venha preservar. Perceba para que serve o fogão, para que serve a pia. É tudo bem organizado. A nossa mente precisa estar bem organizada. A gente precisa saber dividir as coisas. Eu tenho um problema, eu vou lidar com um problema, mas isso não vai me deixar de ser feliz. Isso não vai me deixar de ser alegre, de sorrir, sabe? Isso não vai me deixar de desfrutar a alegria ou algo bom com o irmão, ou com o esposo, ou com a esposa, ou na igreja. Isso jamais pode continuar, irmãos, perturbando a vida toda, 24 horas, né? Aquela agonia, aquela preocupação, aquela tristeza. Por quê? Porque a gente não sabe dividir as coisas, organizar as coisas na nossa mente. Tem pessoas que é assim, tem um problema, mas ela não sabe lidar com o problema. O problema é seu, o problema não é de Cicrânio, não é de Beltrânio, não é dele, não é dela. O problema é seu. Eu não posso pegar o meu problema e despejar o problema, sabe, nos filhos, nas filhas, na esposa, ou no esposo, ou em alguém. O problema é meu, e eu tenho que saber lidar com o problema, para que eu viva feliz, seja feliz, e todos que estiverem ao meu redor também desfrutem da felicidade, ou aquelas pessoas que estiverem ao meu redor que é feliz e está demonstrando felicidade, que eu possa também me alegrar com ela ou com ele. Amém? Porque é tão ruim, irmãos, você estar perto de alguém, sabe? É alguém antipático, alguém choroso, alguém que só conta desgraça, que só conta miséria. Como é que tu estás? Estou ruim. Como é que tu estás? Estou ruim. Como é que estão as coisas? Estão ruim. Como é que anda a tua vida? A vida está ruim. Irmão, se você olhar para aquela mulher que perdeu o filho quando foi ao encontro do profeta, aí o profeta mandou o seu servo ir lá perguntar como é que ela estava. Aí pergunta como é que está o filho. O filho estava morto. Pergunta como é que anda o esposo, como é que anda o filho. Aí chegou o servo do profeta e perguntou: como é que tu estás? Eu estou bem. Como é que anda o teu filho? Meu filho está bem. Como é que anda teu marido? Meu marido está bem. Tudo estava bem, mas na verdade na mente dela só Deus sabia, e ela sabia como é que estava a situação, mas ela jamais foi dizer. Veja a postura dela. Ela poderia ter dito assim: olha, a minha vida está uma miséria, a minha vida está uma desgraça, a minha vida está de cabeça para baixo, a minha vida está horrível, ninguém pode consertar a minha vida está terrível. E é logo despejando, né, jogando o seu problema nas mãos de outras pessoas. Não é assim que um crente que confia em Deus, que tem fé em Deus, deve se comportar. A postura de um crente, irmãos, que acredita em Deus, que crê em Deus, que sabe do poder de Deus, que conhece Deus e sabe que não existe nada impossível que Deus não possa fazer tornar-se possível. Não há nada, irmãos, obstáculo que
impeça o trabalhar de Deus em nossas vidas. Porque a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 27, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? Sua mão estendida está. Quem, pois, fará voltar atrás? Oh, glória a Deus! Perceba, irmãos, que quando nós depositamos a nossa fé em Deus e cremos em Deus, ou quando Deus nos fez uma promessa, pode ficar certo, irmão, que ninguém e nada pode impedir a promessa de Deus em nossas vidas. Amém? Então desfrutemos o máximo da nossa vida. Desfrutemos a nossa vida o máximo que nós pudermos desfrutar, porque Jesus está conosco. Por mais, irmãos, que diante dos nossos olhos físicos, né, aparente ali o impossível, ali não vai acontecer, que não apareça ali nenhum resquício de algo de bom que possa acontecer. Não importa, irmãos, os nossos olhos, quem olha pelo olho da fé, com o olho da fé, ver diferente, irmãos. Não ver como se fosse com os olhos físicos. Quem tem fé em Deus, crê em Deus e olha para as coisas de forma diferente. Amém? Agora a gente precisa, irmãos, entender que quando estamos passando por algum tipo de problema e orarmos a Deus para que ele seja resolvido, devemos ter consciência que precisamos lidar com a espera. A gente precisa ter paciência. A gente precisa ter aquela postura, sabe, de um servo de Deus que orou, ou que ora, e que precisa esperar em Deus. Porque perceba, irmãos, que a espera, ela é a vilã, ela é a inimiga da paciência, não é verdade? A espera, ela é a inimiga da paciência. A espera, ela quer tudo de imediato, ela quer agora. Então, é preciso, a paciência, ela lhe dá segurança, ela lhe dá tranquilidade, mas a espera ou a impaciência, ela nos dá agonia, nos dá pavor, desespero. Então, para lidar com a espera, é preciso a gente ter o quê? Repita, paciência. É preciso ter paciência. O salmista disse o quê? Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor, fez o quê? Até que ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor, até que ele ouviu o meu clamor. Esperei, e na minha espera, na minha paciência, ele ouviu o meu clamor. Mas perceba que o salmista, ele esperou. Ele teve paciência em esperar em Deus. É preciso a gente ter paciência. É preciso a gente saber lidar com a espera. E quando estamos, irmãos, nessa situação, geralmente pergunta-se a Deus, né? Por quanto tempo ainda tenho que esperar? Mas a verdade, irmãos, é que Deus, ele não vai responder para nós o tempo. Quanto tempo, quantos dias, quantas semanas, quantos meses, quantos anos a gente deve esperar em Deus para que aquilo que nós estamos orando se torne o quê? Realidade. Perceba que a gente ora, a gente espera em Deus. Não é fácil esperar, porque a nossa natureza, sabe? Ela luta, milita contra o Espírito. E a gente ora e a gente sabe que a gente precisa ter o quê? Paciência.
esperar em Deus, e esperar em Deus é confiar em Deus, é acreditar em Deus. Porque o que Ele quer, irmãos, de nós, o que Deus quer de nós, é que nós confiemos nele. A gente não adianta a gente orar e pedir a Deus e dizer assim: Deus, quando é que o Senhor vai responder a minha oração? Quando é que o Senhor vai dar aquilo que eu estou orando? Eu estou orando 1 mês, eu estou orando 2 meses, já faz 1 ano que eu estou orando, mas eu não estou vendo nada acontecer. Até quando, Senhor, eu devo esperar? Sabe o que é que Deus quer de nós? Que nós façamos o que, irmãos?